Fala rapaziada, hoje vai ter open bar de vídeos aqui no canal. Saiu a convocação da seleção principal e da seleção olímpica. Muitos assuntos vão surgir sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Esse é o primeiro de uma bateria de vídeos que eu vou soltar. O primeiro, eu escolhi aqui o assunto mais polêmico do dia, que é: todo mundo aguardava o Gerson na seleção principal, ele não apareceu, todo mundo tomou um choque, criticou o Tite, e ele aparece depois na seleção olímpica do André Jardine. E eu não só vou dar minha opinião, como eu vou te explicar o motivo interno de por que a CBF colocou o Gerson na seleção olímpica e não na principal, e por que ainda duvidam muito do Gerson lá na seleção brasileira. Antes da gente começar, aqui rapidinho, se inscreve no canal, deixa o like, aquela história toda que você já sabe para ajudar a gente no nosso crescimento, beleza? Vamos tratar aqui rapidinho do tema deste vídeo, porque tem muita coisa para sair aqui no nosso canal hoje. O Gerson foi convocado não para a seleção principal, como se esperava, ele foi para a seleção olímpica do André Jardine. Para a gente entender por que o Gerson, sendo um dos principais jogadores do país nos últimos anos, no principal time do país nos últimos anos, o mais campeão, o mais relevante, etc e tal, mesmo sendo um pilar desse Flamengo multicampeão, por que o Gerson só foi aparecer agora e na seleção olímpica? Isso tem um motivo muito claro. Antes de vir para o Flamengo, ali no final da sua passagem na Roma, o Gerson ele havia sido convocado para a seleção olímpica e ele se recusou a ir jogar as partidas pela seleção sub-20, sub-23. Isso causou um desgaste muito grande entre a CBF e o Gerson. A CBF chegou a insistir para o Gerson ir, o Gerson disse que não ia, o Gerson tinha os motivos dele, ele estava de férias, etc e tal. Ele obviamente não queria ir para a seleção olímpica, ele queria ir para a seleção principal. É completamente legítimo a recusa da parte do Gerson na época, mas também é extremamente legítimo a CBF olhar e falar: beleza, eu te chamei para roer um osso junto comigo, você não quis roer esse osso. Eu também, então, não vou te chamar para comer o filé, entendeu? Eu vou dar prioridade a quem aceita roer o osso aqui. E eu acho que nessa história, os dois lados acabaram estando certos. A CBF em dar mais oportunidades aos jogadores que vêm desde baixo. Olha os volantes que estão na seleção principal. Douglas Luiz vem desde a base. Casimiro já faz um tempo, mas também vem desde a base. Lucas Paquetá vem desde a base. Todos os jogadores ali de meio campo vêm nesse caminho natural e o Gerson se recusou a vir para a seleção olímpica. Enfim, como eu falei, os dois lados têm os seus argumentos e nessa história não tem ninguém errado. Mas errado ficou a situação da seleção. Por quê? Porque, como eu disse aqui, o Gerson ele não só é um grande jogador, como ele é um dos pilares do Flamengo, que é multicampeão nos últimos anos. Não tem como uma seleção de um país não ter um dos principais jogadores da seleção do seu país. É óbvio. Então essa rusga, essa briga ficou ruim para os dois lados. E eu acho que a decisão da CBF em chamá-lo para a seleção olímpica foi a melhor possível, porque qual é o recado que a CBF passou para o Gerson? Olha só, a gente sabe que você tem que estar na seleção e a gente sabe que você quer estar na seleção, mas existe uma coisa chamada hierarquia. Vamos selar isso aqui? Vamos dar um jeito de resolver isso aqui? Você não recusou de ir para a seleção olímpica? Então, tem uma vaga e você tem idade olímpica. Vamos fazer as pazes. Aceita agora vir para a seleção olímpica? Você vem, faz um periodinho curto aqui, a gente sela as pazes e aí você passa a ser convocado naturalmente para a seleção principal. O que a CBF colocar o Gerson hoje na seleção olímpica é uma oportunidade de selar um acordo de paz entre o jogador e entre a entidade. Eu acho que é a melhor saída por questão de história, por questão de hierarquia da CBF. Você passar um recado que quem quiser chegar para comer um filé vai ter que também roer o osso, a não ser que seja um jogador que surge ali com 20, 29 anos, que não tem mais idade olímpica aí, obviamente não, mas todos os jogadores que se destacam desde a idade olímpica passaram pela seleção olímpica antes de chegar na seleção principal. Então acho acertado e eu acho honestíssimo da parte da CBF dar a oportunidade do Gerson se redimir com a entidade. E tem um outro ponto que precisa ser discutido e colocado bem claro. É muito melhor para o Brasil hoje o Gerson na seleção olímpica. Por quê? Porque esse ano a gente tem 3 competições envolvendo seleções: Copa América, eliminatórias e Olimpíadas. Qual é a competição mais importante?
É óbvio que a Olimpíada, as eliminatórias da Copa do Mundo é importante, óbvio, o Brasil tem que se classificar para a Copa. Mas, pô, Bolívia, Equador, Peru, futebol sul-americano é horroroso e o Brasil nada de braçados. Até as piores seleções brasileiras da história, e essa, apesar de não ser das melhores, também não está entre as piores classificaram, imagina essa. Vai classificar provavelmente em primeiro e segundo, sem muito esforço. A Copa América é um torneio, beleza, ali, um pouquinho mais relevante, etc e tal, mas é completamente sem graça, ninguém para mais para assistir uma Copa América. O próprio Brasil nem liga mais tanto assim para a Copa América. E umas Olimpíadas ainda são as Olimpíadas. Então hoje, esse ano, o calendário da seleção olímpica, ele é muito mais relevante, ele é maior que o calendário da seleção principal. Então é bom a gente ter um jogador como o Gerson na seleção olímpica para dar qualidade à seleção olímpica para que a gente possa mais uma vez disputar o bicampeonato, a bimedalha de ouro olímpica. Então eu acho que o Gerson na seleção olímpica tá show. Ele, obviamente, vai passar pelo processo natural e ano que vem tem total qualidade e total condição de ir para a seleção principal, de disputar a Copa do Mundo. E até é mais fácil o Gerson chegar na Copa do Mundo de 22 da seleção olímpica do que pelo Flamengo. Por quê? Porque pelo Flamengo, o Gerson, e isso não sou eu que tô falando, tá? Isso é um entendimento interno da CBF. Muita gente lá dentro desconfia do Gerson em jogos grandes. Por quê? Quando tava valendo, na hora do pau torar, o Gerson não vai bem. As piores partidas do Gerson com a camisa do Flamengo são nas decisões, são na hora do vamos ver. O Gerson, ele é um cara que na caminhada para os títulos ele foi muito bem, mas na hora de pegar a taça ele foi muito mal. Pega a atuação do Gerson na final da Libertadores, na final do Mundial, nas eliminações do Flamengo para Racing e São Paulo, na reta final do Campeonato Brasileiro, você vai ver o Gerson que na hora que o pau foi torar, o Gabigol muitas vezes assumiu a responsa, decidiu lá na frente com o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, e o Gerson ele se acuou. Então há muita dúvida do Gerson nos jogos grandes. Então, no Flamengo, mesmo que ele vá bem, ele vai continuar com essa dúvida, causando essa dúvida interna da CBF. Mas, se ele assume a camisa 8 da seleção olímpica, faz uma puta Olimpíada, traz o ouro, ninguém tira o Gerson da Copa do Mundo no ano que vem. Então eu acho que é muito bom pro Gerson, é muito bom pro Brasil e é bom pra todo mundo que ele esteja nesse momento. Eu acho natural, acho que é o melhor caminho para ele estar hoje, é estar na seleção brasileira sub-20. Enfim, eu posso estar errado, é só a minha percepção. Eu trouxe aqui algumas coisas que não são minha percepção, como o entendimento da CBF sobre o Gerson, enfim, informações internas, mas deixei aqui a minha visão, que obviamente pode estar errado, você pode discordar, e se você quiser discordar, os comentários estão sempre abertos para vocês. É isso, rapaziada. Antes da gente encerrar esse vídeo, se inscreve aí no canal, que hoje ainda vai ter muito vídeo sobre a seleção brasileira. Vamos comentar mais aí, que tem muita coisa pra gente falar na seleção principal e na Olímpica. Enfim, então se inscreve aí, deixa o like, aquela história toda, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu.